Doutora, eu preciso fazer cirurgia ortognática, mas eu amo o meu nariz. Adoro o formato, eu acho que eu tenho nariz de princesa e morro de medo da cirurgia mudar meu nariz. Ou então, doutora, eu preciso fazer cirurgia ortognática, mas meu nariz já é muito esquisito, eu já não gosto dele. Será que a cirurgia vai piorar ainda mais meu nariz? E aí, gente, será que a cirurgia ortognática altera a estética do nariz? Se você se interessa sobre isso, continua assistindo ao vídeo para descobrir. Olá pessoal, eu sou a doutora Ana Cecília, cirurgiã bucomaxilofacial, implantodontista, faço parte do grupo Perfil Cirurgia e o vídeo de hoje é sobre nariz. E aí, o que você acha do seu nariz? Você acha que seu nariz é bonito e tem medo de fazer ortognática por causa disso? Ou você é do time que acha que não tem um nariz bonito, não gosta do seu nariz e tem medo da cirurgia ortognática piorar ainda mais o nariz? E aí fica aquela grande questão, o que diabos a cirurgia ortognática faz com o nariz? Porque a gente sabe que a cirurgia ortognática, apesar de ser uma cirurgia funcional, ela traz vários benefícios estéticos para a face, né? Normalmente, os ganhos que a gente tem na face são para melhor. E para o nariz? O que acontece? Então, respondendo a pergunta que não quer calar, a cirurgia ortognática altera sim o nariz, tá, gente? Não tem como eu negar isso para vocês. Mas não se preocupe, porque eu vou explicar aqui para vocês que tipo de alterações são essas e que na maioria das vezes essas alterações são pro bem, tá? São alterações positivas. Então, olha só. Primeiro eu vou explicar por que a cirurgia ortognática altera o nariz. Primeiro de tudo, muitas vezes a gente até faz uma cirurgia só na mandíbula, que não mexe na parte de cima, ou seja, não teria relação qualquer anatômica com o nariz. Mas mesmo assim, a percepção que a gente tem é de que o nariz foi alterado. Por quê? Porque a gente altera as proporções faciais. Nós temos uns parâmetros para análise facial, tanto para análise facial horizontal quanto para análise facial vertical. E o nariz serve de referência em todas essas análises. Eu vou colocar aqui para vocês a imagem da análise facial horizontal e da vertical, por aqui. E vocês vão ver que o nariz é o ponto central de todas essas análises, que envolve muito o ponto subnasal, que é esse abaixo do nariz, e também das asas do nariz. Então, o nariz ele é uma peça fundamental na análise facial. E quando a gente altera a proporção desses terços faciais, que é justamente o que a cirurgia ortognática faz, a gente também tem uma percepção de alteração do nariz, embora não tenha mexido no nariz. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês de um paciente classe 2, em que a gente só avançou a mandíbula e mesmo assim parece que o nariz do paciente diminuiu. Por quê? Porque nesses pacientes, como a gente tem uma deformidade, uma alteração da mandíbula, né? A mandíbula está posicionada mais para trás, a impressão que a gente tem é que essa região aqui, ó, da face é maior, incluindo o nariz. Então, quando a gente chega a mandíbula para frente e aí restabelece essa harmonia nos terços faciais, a impressão que a gente tem é que o nariz diminuiu, mas na verdade a gente nem mexeu no nariz, né? Ou seja, uma alteração positiva do nariz para a cirurgia ortognática nesses casos, tá bom? Então, nos outros casos em que a gente tem que mexer realmente nessa parte de cima, que é a maxila, a gente tem alteração da estrutura do nariz mesmo, tá? Por quê? Porque a maxila, que é esse osso que tem os dentes de cima, é o chão do nariz. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. No meu modelo, é um modelo que já está feito o corte que a gente faz no osso na hora da cirurgia, tá? Então, olha só, o nariz está aqui, né? E o chãozinho do nariz é esse osso que tem os dentes. Então, na hora que eu faço esse corte aqui, ó, que é o corte que a gente faz na cirurgia ortognática para avançar a maxila ou descer, enfim, fazer os movimentos que eu tenho que fazer, ó, o nariz, ele é alterado, tá vendo?
Porque o chão dele, né, a parte de baixo dele, é justamente onde a gente mexe na cirurgia. Deu para entender? Acho que deu, né? E além disso, essa aqui, ó, é só a estrutura óssea do nariz. Então, ó, tá sem aqui a parte de baixo. E a gente tem que pensar que ainda vem aqui, ó, uma estrutura de cartilagem, né? Que também está apoiada nessa região aqui dos dentes. Então, ó, essa estrutura do meio aqui, ó, é o septo nasal, tá vendo? E ele tem uma relação direta com essa parte que tem os dentes. E esse septo nasal ósseo, ele segura o septo cartilaginoso, que é a parte da cartilagem que vai segurar o resto da estrutura do nariz. Eu vou deixar para vocês aqui uma foto também, um esqueminha para dar para entender melhor. Ou seja, é muito óbvio que quando a gente mexer nessa parte aqui, a gente vai mexer na estrutura do nariz, né, gente? Então, não adianta querer enganar vocês. Realmente vai haver uma mudança do nariz, tá? Agora, não se assustem, porque na grande maioria das vezes são alterações positivas, tá? Então, olha só. Eu vou dividir para vocês aqui pelo tipo de movimento que a gente tem na maxila. Então, para movimento de avanço da maxila, né? Ou seja, aqueles pacientes que são normalmente classe 3 ou até pacientes classe 2 também, que têm deficiência também de maxila. Quando a gente tem que chegar a maxila para frente, o que acontece? Então, quando a gente chega para frente, a gente tem que pensar que essa estrutura toda está indo para frente. Então, normalmente o que vai acontecer é a pontinha do nariz ir para cima, tá? Então, normalmente dá uma empinadinha no nariz nesses casos, o que na grande maioria das vezes é benéfico, né? Quem não quer dar uma empinadinha no nariz? Então, é um movimento que causa alterações positivas do nariz, tá? Quando a gente pensa em abaixar a maxila, né? Então, pacientes também normalmente classe 3, que não tem exposição dos dentes, não tem exposição de faixa de gengiva, e aí a gente precisa descer esse complexo. Nesses casos, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque como eu estou descendo esse complexo aqui, a gente pode ter queda da pontinha do nariz. Então, algumas vezes a gente precisa fazer uma análise facial muito bem feita, porque nos pacientes que já têm o dorso nasal caído, esse movimento pode acentuar ainda mais essa queda, tá? Mas normalmente nos pacientes que têm já uma estrutura do nariz bonita, bem posicionada e dentro da norma, não vai causar tanta alteração assim, tá? Porque o nariz ele vai mudar como um todo, ele não vai cair somente a pontinha. Quando a gente pensa em levantar a maxila, né? Então, naqueles pacientes que têm muita exposição de dente, que tem sorriso gengival, por exemplo, a gente precisa levar isso tudo para cima. Então, o que acontece também é levantar a pontinha do nariz, tá? Ou seja, na grande maioria das vezes, também é um movimento benéfico. É difícil você andar por aí e ver uma pessoa que já tem o nariz lá para cima e que esse movimento da maxila iria piorar ainda mais essa característica, né? Então, normalmente não é assim, né? As pessoas que têm muita alteração do nariz, normalmente é o dorso elevado, né? Ter a giba aqui mais proeminente e a pontinha mais caída. Então, na grande maioria das vezes, vai ser benéfico para essa pessoa também, tá? E o outro movimento que a gente teria é levar a maxila para trás. Mas esse movimento a gente normalmente nem faz. Por que a gente não faz? Porque é anatomicamente muito difícil a gente fazer esse movimento de levar a maxila para trás, porque a gente tem uma estrutura aqui atrás, ó, que é a placa pterigo-palatina, que não deixa a maxila ir muito para trás, tá? Então é um movimento que normalmente a gente já não faz mesmo. A gente tem outros recursos para fazer esse tipo de movimento, se for o caso do paciente precisar. Mas aí sim, esse movimento traria repercussões piores, tá? Porque iria alargar ainda mais a base do nariz, né? E também provocar uma queda da ponta nasal, tá? Eu vou deixar uma tabela aqui, junto com a referência, mostrando
em cada movimento da maxila o que acontece com o nariz, tá bom? Vou deixar aqui do ladinho para vocês verem. Uma alteração importante que acontece no nariz em todos os casos de cirurgia ortognática é o alargamento da base alar. Então, essa base aqui, ó, do nariz, onde encontra aqui com o lábio, normalmente ela se alarga. Por quê? Vou explicar. Porque quando a gente faz o corte para ter o acesso ao osso, a gente sempre solta essa cartilagem aqui, ó. E aí ela acaba abrindo. Mas calma, meu povo, não se desesperem. Essa é uma coisa da técnica, é uma parte da técnica que já é prevista. Não acontece com 1 ou 2 pacientes, acontece com todos. Então, faz parte da técnica de cirurgia ortognática fazer a aplicatura da base alar, que é isso, juntar novamente na posição que estava antes as 2 abinhas do nariz com uma sutura, tá? E aí, a gente, durante a cirurgia ortognática, um dos últimos passos da cirurgia é esse, suturar as abinhas do nariz para a posição que ela era antes ou para uma posição até menor. Como é isso? A gente faz essa medida pré-operatória. No transoperatório ali, durante o procedimento, quando a gente for fazer a sutura dessa parte, a gente deixa essa estrutura com a mesma medida que estava antes ou até um pouquinho menor. Por quê? Porque a gente conta com, se essa sutura ela se afrouxar um pouquinho, o nariz ainda fica numa proporção boa, entendeu? Então, não se preocupem, isso é uma coisa que acontece com todos os casos, todos os pacientes passam por isso, tá? E a grande maioria dos pacientes ficam satisfeitas com o resultado pós-operatório da cirurgia ortognática para o nariz. Se por acaso aconteceu do seu nariz ficar alargado, após a cirurgia ortognática, né, da base, você achar que ela ficou muito alargada de uma forma que te incomode, ainda assim existe um procedimento cirúrgico muito simples chamado alectomia, que é justamente cortar um pouquinho dessa base alar aqui, ó, dessas asas do nariz, para que o nariz fique um pouquinho mais estreito na base. Então, para tudo tem jeito. E olha só, essa é uma complicação que acontece pouco, não é com todos os pacientes, vai depender muito da estrutura do nariz inicialmente, do tipo de tecido que esse paciente tem, então se ele tem uma pele mais grossa, mais fina, até da cor da pele, então tudo isso vai variar e o seu cirurgião, ele é muito capacitado para fazer esse tipo de análise e antever essas repercussões que porventura sejam negativas. Então a gente já vai com tudo isso assim muito bem planejado para a cirurgia, para não ter nenhum tipo de problema, certo? Uma outra alteração também é em relação ao septo nasal. Então, como eu mostrei para vocês ali no início do vídeo, a gente mexe na estrutura da maxila que tem o septo nasal ósseo e nela vai o septo cartilaginoso. Então, é muito importante que o cirurgião também reposicione esse septo cartilaginoso no septo ósseo, para que o septo fique no centro do nariz certinho, para que a cirurgia não provoque um desvio de septo, e também porque o septo segura a ponta do nariz. Então, se o septo cartilaginoso fica um pouquinho torto, a ponta do nariz pode ficar torta também. Então, o cirurgião, durante a cirurgia, ele tem a capacidade de ver isso, se o septo está torto, se ele precisa de alguma correção, se ele precisa de sutura, para deixar o nariz na posição original, gente. Então, não se preocupem, tá? Vocês têm que confiar no cirurgião de vocês, porque todo cirurgião bucomaxilo que faz cirurgia ortognática é capaz de ter o manejo dessas alterações do nariz. Tanto pré-operatórios, então ele faz análise facial, faz medidas, faz o planejamento para que na hora da cirurgia ele já tenha recursos em mão para poder administrar aquilo ali, tá bom? E hoje, ainda mais com o advento do planejamento digital, a gente consegue ainda ter uma noção muito maior dessas repercussões. É claro que, como eu já falei para vocês no vídeo de planejamento digital, as repercussões em tecido mole, elas não são totalmente fidedignas ao que é mostrado no software, mas mesmo assim, ele dá uma noção muito grande pra gente, tá? Então, o que eu queria passar com vocês com esse vídeo é o seguinte: cirurgia ortognática provoca alteração no nariz? Provoca.
Essas alterações são negativas? Não, não são. Na grande maioria das vezes, essas alterações são até positivas. Então, empina o nariz, levanta a pontinha, provoca o estreitamento dessa região aqui com o movimento da maxila, tá? Então, na grande maioria das vezes, são repercussões positivas. Se por acaso você já tiver originalmente alterações negativas no seu nariz, por exemplo, o dorso muito avantajado, a giba, a ponta caída, aí a gente vai planejar melhor a sua cirurgia para que essas alterações não fiquem ainda mais evidentes no pós-operatório, tá? Mas o medo de mudar a posição do nariz não deve limitar vocês de fazer cirurgia ortognática, tá certo? Vocês têm que confiar no cirurgião de vocês, procurar informação, tirar dúvidas, porque vai dar tudo certo, beleza? Não deixem de curtir o vídeo se você gostou, de deixar seu comentário. Se eu não deixei uma coisa clara, alguma coisa muito clara, vocês me desculpem, deixem suas dúvidas aí que eu respondo, tá bom? E deixem também sugestões de mais temas para os próximos vídeos. Um beijo, até lá, tchau!